Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Hoje nós vamos falar rapidinho sobre um assunto muito bacana, cujo título é Deus protege. Eu vou ler rapidamente aqui e nós vamos refletir um pouquinho sobre isto. Sentir constante medo do futuro, do desconhecido, medo de sofrer, medo da morte, torna uma pessoa doente. Quando a pessoa vive com medo, ele fica uma pessoa doente. Mas devemos temer o motorista que dirige em alta velocidade. Afinal, ninguém quer morrer por causa de uma pessoa irresponsável. Devemos ter medo dos perigos e nos proteger. É normal ter medo da violência e fugir de lugares e situações perigosas. O medo é uma emoção real e necessária. Tememos o que nos pode causar dano físico ou de qualquer outra natureza. Porém, o maior medo é em relação ao futuro. Receamos o que pode acontecer. Doenças, desemprego, dívidas, catástrofes, violência, o futuro dos filhos. O medo faz parte da condição humana. Chamamos esse medo de preocupação, de insegurança, de ansiedade ou todos os outros sentimentos que nos deprimem. Na Bíblia, lemos várias vezes a frase, não tenha medo. O Senhor Jesus mesmo a repetiu algumas vezes. Deus ama os seus filhos. Protege cada um deles, mas não os isenta do medo, das angústias e das dificuldades. Deus não nos isenta disso. Que coisa interessante. Deus ama seus filhos, mas Ele não nos isenta do medo, das angústias e das dificuldades. Todas as causas de medo existiram e existirão. Porém, Deus manifesta seu amor e concede a sua bênção e proteção a todos os que confiam nele. É nos momentos difíceis que a gente acha muito importante ouvir a voz de Deus, o nosso Pai Celestial, né, que fez a promessa, né? O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Salmo 33, 18. Então, cada dia, nesse devocional aqui, nós encontramos algo muito que nos conforta. Aqui a gente fala assim, quem tem medo não tem Deus. Não. Aqui afirma que nós todos temos medo. Às vezes a gente pega a palavra medo e coloca, eu estou tão inseguro, eu estou tão assim, mas na verdade você está com medo. É natural do ser humano sentir medo. É natural do ser humano sentir medo. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, então esse medo, ele vai sendo lapidado, vai desmoronando e até que nós cheguemos à conclusão de que na vida até o medo é uma vaidade, que só vai acontecer conosco aquilo que tiver que acontecer, mas que Deus está dentro do problema. Ele vai nos livrar. Mas aí, eu não vou passar para o problema? Vai. Eu já passei, você já passou, podemos voltar a passar. Só que Deus, Ele está conosco dentro do problema. Ele não nos deixa sucumbir. Ele não nos deixa sucumbir. Vocês estão entendendo? Então, assim, qual é a diferença, então? Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus poderoso que Ele não nos isenta. Deus não nos isenta de passar por aflições. Todos teremos aflições, assim como a Bíblia, né, nos afirma isto. Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, muitas vezes, meus queridos, a gente está
tão habituado a só olhar os problemas que a gente se esquece de quem pode nos livrar dos problemas, que é Deus. Eu já falei sobre aquela passagem da Bíblia, vou voltar a reforçar, que eu acho lindo para exemplificar isso aí. Pedro, os discípulos se afastaram do mar sem que percebessem e acabaram ficando muito longe da praia. Eles foram se afastando e o mar estava escuro, já era noite, e aí eles começaram a ter medo. De repente, eles viram alguém andando sobre as águas. Eles começaram a ter medo e falaram: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Aí, quando eles viram, era Jesus andando sobre o mar. Aí Pedro falou: Jesus, eu gostaria de andar sobre o mar. Jesus falou assim: vem, Pedro, vem. Ele começou aí. Só que quando ele viu que ele estava andando sobre as águas, ele fraquejou. E no momento que ele fraquejou, ele começou a afundar. Aí ele gritou por socorro: socorro, Jesus. Jesus o socorreu. Então, muitas vezes nós passamos por essa situação. Nós olhamos para Deus, Deus está nos ajudando e no meio da ajuda a gente fraqueja. E a gente começa a querer sucumbir, a gente grita: Deus, Deus, vem aqui, me ajude, e ele vem. Então, o que nós temos que fazer? Olhar para Deus. E nós seres humanos, eu estou falando para mim também, nós somos acostumados a olhar primeiro para o problema. Eu pego o meu problema e o transformo numa bola grande de neve, por exemplo. E eu começo a olhar só para aquela bola em minhas mãos, meu problema, e meus ombros vão ficando cansados, e eu vou ficando atribulada, porque eu estou olhando só para o problema. Mas aí eu começo a falar: mas amanhã é outro dia. Amanhã isso pode já ter passado. Aí eu começo a olhar para Deus, clamar e confiar nele. E confiar. Só que nós, seres humanos, temos um defeito de pedir a Deus e querer atravessar o caminho de Deus, dar uma ajudazinha a Deus. A gente pede para Deus e fica dando jeitinho, procurando um jeitinho dali, daqui. Isso não é bom, isso não é confiança. A confiança é quando você pede e você coloca nas mãos dele e deixa ele agir. Mas nós, fracos, frágeis, que eu sei, eu falo por mim. O que a gente faz? A gente pega o problema e fica aquele problema na cabeça, e você perde noites de sono. Isso aí é por quê? Cadê a nossa confiança? Tá rasa. A nossa confiança tem que estar profunda. Tem que ter raízes. Nós temos que ter a maturidade cristã de pedir e confiar que vai ser feita a vontade de Deus. Mas nós vamos amadurecendo aos poucos, como eu já amadureci e muito. Preciso melhorar e muito. Mas eu já consigo olhar firme para Deus, pedir socorro e acreditar que aquele socorro vem da forma que Deus achar que deve ser. É fácil? Não é fácil. E com isso de não ser fácil, muitas vezes nós fraquejamos.
E nesse fraquejar nós podemos ser engolidos e não levantar mais. E não levantar mais. Então temos que tomar cuidado. Deus nos protege. Vamos colocar o problema na mão de Deus. E vamos deixar que Ele haja. Não vamos atravessar o caminho de Deus dando jeitinhos. Jeitinhos humanos. Quando que jeitinhos humanos vai chegar uma vírgulazinha perto dos desígnios de Deus? Nosso coração muitas vezes sangra e Deus sabe. Nosso coração muitas vezes fica conturbado e Deus sabe. Mas Ele sabe também que nós estamos nos esforçando e depositando a nossa confiança nas suas mãos. E no tempo certo, Ele vai nos mostrar. Ele vai agir. Porque tudo é conforme a sua vontade e o seu tempo. Tudo que nós fizermos para atrapalhar o tempo de Deus e a vontade de Deus, nós só nos daremos mal. Nós vamos sofrer como correr atrás do vento. Sofrer porque nós quisemos sofrer. Porque, na verdade, nós estamos só alimentando o monstro chamado medo. Só estaremos fazendo isso. E perdendo noite de sono à toa. Por quê? Quando amanhece, nós só vamos ver que só vai acontecer aquilo que Deus quiser que aconteça. Então, essa é a minha palavra de hoje. Serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Que passamos ou estamos passando por tribulações. E você que está hoje desanimado mesmo, triste, desconsolado, e que por acaso esse vídeo venha até você, saiba que eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando com o meu coração, que às vezes teima também em ficar triste. Que Deus conhece aqui, ó. Não adianta. Ninguém conhece, mas Deus conhece. Então saiba que assim como Deus tem me ajudado a superar as minhas tristezas, as minhas desilusões, Deus ajudar você também. Seja qual for a sua situação. Seja qual for a circunstância que te abateu. Deus vai levantar você, assim como Ele me levantou. Ele me levantou. Ele caminhou junto comigo pelo deserto. Pode ser que eu ainda esteja trilhando o caminho do deserto agora, mas Ele está comigo. Ele está comigo. E eu tenho certeza que eu vou chegar no monte. E quando olhar para trás, eu vou falar assim, até aqui me ajudou o Senhor. E eu já posso falar essa frase. Até aqui o Senhor me ajudou. Porque o que eu já passei para hoje foram dias tenebrosos. Foram realmente dias muito tenebrosos. Então, o que acontece? Até que Ele me ajudou. Mas eu vou chegar no monte e vou olhar para trás e vou falar como Deus me ajudou. Porque atravessar esse monte da desilusão, da tristeza, da separação, do luto, é só Deus, meus queridos. É só Deus.
Não há palavras, não há receitas, não há nada, não há ensinamento de ninguém. É só Deus. Só Deus e você, só Deus e eu, que sabemos o quanto é difícil passar pelo deserto. Que Deus te abençoe. Procure mais estar próximo de Deus. Deus é o seu consolo, é o único que pode te ajudar, é o único que pode ajudar. Desvie o seu olhar do problema. Faça isso hoje. Olhe para o foco, olhe para Deus, que é o único que pode te livrar do problema. E tenha uma noite de sono reparador. E o seu amanhecer vai ser um amanhecer muito melhor do que o de hoje e do que o de ontem. Porque você passou a olhar para Cristo como Pedro fez. Ele estava com pouca fé. Ele estava quase afundando. E Deus o reergueu. Assim Ele faz comigo. Assim Ele faz com você. Boa noite. Muito obrigada por ter tido a paciência de me ouvir até aqui.